Aqui estão perguntando qual é a diferença entre Cristo cósmico e Cristo redentor. O que nós chamamos de Cristo cósmico é esta energia em âmbito muito maior, em âmbito infinito. E Cristo redentor é o aspecto que trabalha com a humanidade. É o aspecto do Cristo que trabalha diretamente com a humanidade no sentido de redimi-la. Por isso chama-se Redentor. Isto é um aspecto do Cristo. E nós vamos precisando ser redimidos para depois irmos entrando em contato com outros aspectos. Até que numa evolução superior entramos em contato com o Cristo cósmico. É muito importante a gente se lembrar que no nosso ser interior, no centro da nossa consciência, existe a semente de tudo isto para ser desenvolvida. E outra pessoa pergunta a respeito do novo código genético a nível do corpo físico. Então, nós estamos recebendo ou para receber um novo código genético que é de essência estelar. Isto vai trazer uma mudança radical em toda a humanidade, porque o código que nós temos hoje é um código de origem animal e esse GNA é de origem estelar. E por ser de origem estelar, ele não é físico. Então, o novo código é colocado na nossa consciência. E aí a nossa consciência, depositária do novo código, esta consciência vai refletir no corpo físico, compreendem? Então o corpo físico vai passar por uma nova estimulação. E por aquilo que sabemos, pelo pouco que sabemos a respeito disto, este impulso que é dado na consciência vai agir logo no princípio sobre o sangue, porque o sangue circula pelo corpo físico. Então, este impulso na consciência vai influir logo em seguida sobre o sangue. E aí começarão as transformações no corpo físico. Nós teríamos que estar bem interessados nessas coisas, teríamos que ter uma prioridade com respeito a estes assuntos para irmos tendo um esclarecimento interno, um esclarecimento a respeito dele. E à medida que nós nos interessamos, é à medida que nós vamos vivendo para a transformação, é que nós vamos intuindo ou vamos recebendo mais conscientemente todos esses ensinamentos. E aqui perguntam sobre a paciência. A paciência conduz ao despertar da humildade em nós. Enquanto nós não somos pacientes, nós não vamos despertando esta qualidade da humildade. E quando a humildade se ativa, quando começa a surgir a humildade, então isto gera um movimento no nosso ser que chega até o núcleo da alma e começa a tocar a alma. Então é esta paciência que gera a humildade, é isto que vai fazendo com que a gente faça a ponte com aquilo que nós chamamos de alma, do ser interior, do ser essencial. A humildade é fundamental neste nosso momento evolutivo, porque para nós entrarmos em contato e para entrarmos na compreensão do processo espiritual do planeta, do qual fazemos parte, do processo espiritual da humanidade, isto tudo necessita da humildade.
Então, à medida que nós vamos nos tornando humildes, no sentido de estarmos também muito abertos, neutros e disponíveis para o verdadeiro conhecimento, para o conhecimento interno e superior, isto é o que se chama reconversão da raça humana. A raça humana terá que ser reconvertida, isto é, a raça humana tem que ser encaminhada no sentido real, no sentido correto, porque é uma raça desencaminhada. Então, a humildade é o que vai nos levar a entrar em contato com leis superiores e, portanto, que vai possibilitar que a gente faça processos superiores de evolução no nosso ser. Falando em comunicações, não? Nós recebemos essas comunicações através dos crop circles e isto são símbolos, são leis que são transmitidas para nós. O que pode nos dar alguma explicação mais desenvolvida sobre isto, além da nossa intuição, são os sistemas de espelhos, os espelhos do cosmos. E esses espelhos são a rede de comunicação do cosmos, representado por consciências, por seres. E esses espelhos, essas comunicações, elas têm um alcance galáctico, como esses crop circles, isto tem um alcance galáctico. Isto é compreendido em toda a galáxia. Então, o sistema de espelhos galáctico deve ter a sua maneira de instruir os seus participantes a respeito disto. Então, para nós termos um conhecimento destas coisas, além das nossas capacidades intuitivas, nós teríamos que acionar algum sistema de espelho. Vocês sabem que as mônadas espelho são uma forma de mônadas. Espelho é uma linhagem de mônadas. Então, alguns de nós podem ser espelhos. A mônada pode ser espelho. O que precisa é desenvolver. O que precisa é se manifestar e amadurecer. E isto se começa por um trabalho de contatos. Então, os grupos espirituais normalmente têm grupos de contato. Como aqui nós temos grupo de contato. Neste momento, o grupo de contato está viajando. O grupo de contato está fazendo buscas e treinamentos em vários pontos do planeta. Agora, os espelhos de alcance galáctico são aqueles manejados por grandes entidades cósmicas, universais, que devem ter nas diferentes áreas do universo consciências e seres treinando para isso. Os espelhos de alcance galáctico, eles recebem energias das civilizações confederadas. Isto é, não há civilizações só aqui na Terra. Que na Terra nós temos esta civilização da superfície, temos civilizações intraterrenas, intraterrestres, não? E essas civilizações, algumas são confederadas, outras ainda não são confederadas, porque não são desenvolvidas o suficiente para estarem vivendo leis superiores. No cosmos ou no universo, tudo aquilo que atinge um nível de consciência superior fica confederado. E aquilo que não atinge um nível de consciência superior é instruído para que alcance. É instruído. Então, a civilização da superfície da Terra está sendo chamada a se instruir em coisas universais, em coisas do cosmos, em coisas intraterrenas.
em coisas de ordem superior, de leis imateriais, não? E esses espelhos de alcance intergaláctico lidam então com essas confederações e essas civilizações preparam instruções para planetas confederados, mas que estão num grau menor de evolução. Isto tudo é feito pelos espelhos de alcance galáctico. Então é uma forma de comunicação que as mônadas aprendem. Então, através de um espelho de alcance intergaláctico, que o ser espelho contata, que o ser espelho usa para suas comunicações, se trata de assuntos relativos a toda a galáxia. A energia é recebida por espelhos transformadores e que decodificam esta informação e começam então a passar esta informação para o centro de Mistritlan, que é o centro regente do planeta. Então tudo isto que se colhe e que se desenvolve através da comunicação ou dos espelhos intergalácticos, tudo isto é passado para as federações confederadas e esta energia destas civilizações vai transformando tudo isto e vai enviando para Mistritlan, que é o centro regente do planeta. Mistritlan irradia estas informações, Mistritlan irradia esta mensagem, ou essas leis, ou esse ensinamento, não? Para os demais centros planetários. Então, Mistritlan passa isso para Erques, para Aurora, para Mirnajá, para Lis Fátima, para Iberá, para Nuteia. E esses centros planetários transmitem tudo isto para os pontos da superfície da Terra que estão com eles coligados. Então, o que se transmite através dos espelhos intergalácticos não fica misterioso para a Terra. Isto é transmitido para Mistritlan, que é um centro que tem capacidade para receber isto tudo, transformar isto tudo, preparar isto tudo, não é? Enviar para os centros planetários que nós conhecemos, e esses centros planetários é que retransmitem estas coisas para todos os seres coligados, para todos os seres que estão formando ou que formaram este canal de comunicação. Então, tudo isto que os crop circles nos mostram dizem respeito a este nível de comunicação. Então, esses símbolos são para nós ainda misteriosos, porque nós não temos ainda esta comunicação intergaláctica pronta, preparada em nós. Mas qualquer ser, qualquer consciência de um centro planetário, Antuak, Michuk, Maia, qualquer consciência de um centro planetário olha isto como um texto muito claro para eles. Isto são informações intergalácticas, isso é muito claro para eles todos. E claro que tudo isto é uma rede e que isto vai sendo elaborado e transmitido para todos aqueles que estão abertos ou que estão interessados ou que estão fazendo disso a sua trajetória, que estão fazendo disso a razão de sua vida, não é? Então esses espelhos de alcance galáctico, isto está neste nível. Agora, existem espelhos de médio alcance. E é bom que a gente conheça esses graus, porque vamos chegar no nosso. E aí vamos nos preparando para irmos desenvolvendo. Estamos muito estimulados aqui para desenvolver isto, porque estamos diante de coisas que não compreendemos, mas que sabemos que tem muito a ver com a evolução cósmica, com a evolução planetária. Alguns têm que ver com a evolução humana, com a nossa evolução individual. Outros têm a ver com a evolução de grupos e assim por diante. Então, os espelhos de médio alcance, esses operam através de códigos solares.
não galácticos, intergalácticos, solares. Então, esses espelhos de médio alcance, eles estão conectados com códigos solares do Sol. Então, através do Sol e através dos planetas deste sistema solar, eles podem receber uma visão de todas essas informações. Mas então, estas informações galácticas, isto é recebido pelo Sol, o Sol transmite para os planetas e cada planeta vai transmitindo isto para os seus seres contato, que estão desenvolvendo a comunicação interna. Esses impulsos de médio alcance, esses impulsos levam os seres ao contato com padrões de harmonia da quarta dimensão. Então nós olhamos isto, na terceira dimensão, temos uma certa recepção de harmonia. Nós vemos esta harmonia gravada em termos de terceira dimensão. Então, assim, são desenhos, são fotos, são imagens. Então, o significado disto, para nós, estaria na quarta dimensão. Isto é, nos estimula ao contato com a alma, fala-se muito de alma aqui. Nós vamos estabelecendo um contato com a alma subjetivamente. A alma está na quarta dimensão. E na quarta dimensão começamos a compreender o significado disto. E aqui trabalham os espelhos de médio alcance. É que fazem o contato da nossa alma com este nível de conhecimento. Esses espelhos estão representados por almas evoluídas. Então, os espelhos de médio alcance são formados aqui na Terra por almas evoluídas. E almas evoluídas, o que significa isto? Significa almas de serviço e almas de sacrifício. Nem toda alma é de serviço e de sacrifício. Ela pode ainda não estar coligada com esses níveis. Mas toda alma entre nós, as nossas, toda alma entre nós, que é alma entregue ao serviço e ao sacrifício, na quarta dimensão, estas almas estão em contato com uma parte deste conhecimento. E aí tem os espelhos, que é esse sistema de comunicação entre as almas e isto tudo, de médio alcance. Estas almas que nós chamamos de evoluídas e a serviço, neste momento estão sendo estimuladas por isto e pelos sistemas de espelho para trabalharem a androgenia. Isto é que se chama médio alcance e almas evoluídas, para que os espelhos as coloquem na quarta dimensão, no quarto plano, em contato com estas coisas. Algumas das nossas almas devem estar trabalhando isso. Se estão trabalhando a androgenia, se não estão mais cuidando de polaridade masculina e nem de polaridade feminina, mas que estão trabalhando a androgenia, que estão trabalhando a união perfeita dessas duas polaridades, estas almas que trabalham a androgenia estão em contato pelos espelhos de médio alcance para isto. É claro que uma consciência de Júpiter, uma consciência de Saturno, de Vênus, de Marte, não está num espelho de médio alcance. Porque lá não se fala de sexo, não se fala de homem, de mulher, nada destas coisas. Então, é um outro trabalho. E aqui, a androgenia é aquilo que nos dá a possibilidade de participarmos dessas comunicações de médio alcance em todo o universo. Trabalho a androgenia e isso assegura que os impulsos sejam recebidos com neutralidade. Aqui não está falando de nenhum problema moral. Nós estamos falando androgenia como neutralidade. O indivíduo é neutro, não é masculino nem feminino. Então ele tem condições de receber uma coisa por um espelho de médio alcance, porque ele é neutro. Ele é neutro.
Ele é neutro e não fica então permeado por uma série de ilusões, Bem, vocês viram que diante destas imagens, nós estamos diante da harmonia, estamos diante da simetria, não? Estamos diante de coisas que se vê muito pouco aqui na superfície da Terra na nossa vida. Mesmo os grandes compositores musicais, falo daqueles que compunham com a alma, compunham com a mônada, não compunham porque aprenderam música, compunham com a alma, procuravam transmitir a música da alma, procuravam transmitir os sons da mônada. Mesmo estes foram muito comprometidos com a vida humana. Um grande músico deve estar completamente à parte da vida humana. E não se conseguiu isto na Terra, pelo menos entre os compositores conhecidos. Pode haver, sim, compositores, músicos que fizeram isto. Mas nós não conhecemos, porque não ficaram conhecidos. Entre os conhecidos, nem Mozart, nem nenhum destes conseguiu isto, porque não eram andrógenos, porque tinham uma vida humana mesclada com o seu trabalho musical. A música é algo que nós não imaginamos. A música é algo que só pode ser conhecida por nós, a música só pode ser percebida por nós quando nós não estivermos mais interessados, nem vivendo, nem envolvidos com vida humana. Isto é possível. Isto é possível porque quem fazia o canto gregoriano ou quem fazia certas músicas orientais era isto, era assim. Agora, a harmonia, então, é algo que nós aqui na superfície da Terra teremos que reconhecer e teremos que trabalhar isto. Bem, uma das metas desses espelhos de médio alcance, uma das metas deles é nos coligarem com os centros planetários, com centros intraterrenos. E esses centros intraterrenos irem filtrando através dos seus espelhos e desenvolvendo nas nossas mônadas esta qualidade de espelho e ir então transmitindo para nós estes impulsos. Estou falando tudo isto porque estamos assistindo Crop Circles todos os meses e temos que ir entrando neste assunto. Mas isto não é uma coisa só para a gente ver e decifrar. Isto é um trabalho que está sendo feito no nosso inconsciente, está sendo feito no nosso mundo interior. E, naturalmente, deve estar fazendo canais entre a nossa consciência de desperta e esses outros níveis nossos. Agora, existem também, além dos espelhos de médio alcance, existem os espelhos menores. Os espelhos menores são aqueles que são muito acessíveis a nós todos, os espelhos menores. E esses espelhos menores vão sendo ativados em nós e vão sendo ativados na nossa busca de informações, na nossa busca de conhecimento, através dos discos solares que estão sendo despertados. Por que este assunto é trazido assim só agora? Porque é só agora que os discos solares estão despertando para o contato conosco, compreende? Então são os discos solares que vão ativar em nós esta capacidade de sermos espelhos menores. E somos espelhos menores em potencial, todos nós. Acontece que os nossos sistemas de comunicação na superfície da Terra estão vendidos às forças involutivas. Então, aqueles de nós que quiserem trabalhar a comunicação têm que desligar os contatos com as comunicações terrestres para poder se descondicionar dessas formas de comunicação e entrarem nestas escolas dos discos solares, que são escolas todas interiores, internas, entre as nossas mônadas.
Os nossos seres internos, as nossas almas, hoje já têm condições de serem espelhos menores. Os mundos intraterrenos, através dos centros planetários, já estão cuidando disto. Agora, nenhum desses núcleos vem atrás de nós, porque se nós temos que sermos convidados e chamados e levados, nós estamos prontos. Estas coisas têm que partir de nós espontaneamente. Estas coisas têm que partir de nós voluntariamente. Porque se não partem de nós, é sinal que não somos preparados. É sinal que ainda não temos interesse por estas coisas. Ou que não chegamos a conhecer estas coisas por karma. Porque conhecemos tantas coisas que eram inúteis e que não precisávamos conhecer, que ficamos todos ocupados com coisas supérfluas. E tudo isto está para ser conhecido. A porta para o trabalho com os espelhos menores está aberta para nós todos. Existe um deserto, aqui na América do Sul, deserto de Chilca. Lá existe uma coordenada que está alinhada com toda esta rede de espelhos. Então existe na América do Sul uma coordenada para que nós possamos estabelecer contato, primeiro com os espelhos menores, depois com as outras redes. Então vamos ficar bastante concentrados nisso, vamos cultivar isto dentro de nós. Vamos cultivar isto. Vamos ficar com isso no nosso coração, vamos ficar com isso no nosso interno, para ver o que acontece conosco. Agora, expectativa zero. Todos nós já sabemos que não criar expectativa é uma lei básica e elementar. Não criar expectativa, porque criou expectativa, pronto, está tudo recolhido. Expectativa quer dizer interesse humano. E o interesse humano é sempre um pouco impuro. E certas coisas não são compatíveis com certas impurezas. Como esta, por exemplo, da ambição espiritual ou da ambição intelectual. Tudo isso são impurezas muito grossas para um trabalho como este dos espelhos, para um trabalho como este dos crop circles. Vocês veem, isto chega aqui na Terra, isto é impresso aqui na Terra e não está escrito de onde veio, não está assinado por ninguém, não tem nenhuma placa. Isto veio de nada. Percebe como é? Será que estamos recebendo esta lição? Será que estamos compreendendo isto? Então, sempre que há um interesse, além de estar na comunicação, além de servir através da comunicação, se há um outro tipo de interesse aí, nós estamos realmente um pouco longe, não é? Deste tipo de comunicações. Vamos recebendo estas coisas, vamos criando em nós o ambiente, vamos entrando em contato com essas vibrações, e isto vai nos trabalhando, Mas, durante o trabalho, nesta trajetória, precisamos ter muito cuidado com a ambição, muito cuidado com a vaidade, com a ambição, todas essas qualidades capitais, não, que nós temos incrustadas nas nossas células e têm que ser trabalhadas antes que a gente possa estar mais livres, mais desimpedidos, não, diante de tanto conhecimento e de tanta informação para nós disponível.